Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9 e vamos ler a partir do verso 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Queridos, quando nós lemos estes dois versos, onde Daniel deu a ênfase de que, estando ele ainda falando na oração, duas vezes ele repetiu a mesma frase, dá-nos assim a entender de que a oração de Daniel foi respondida rapidamente. Sim, ela foi respondida rapidamente, mas lembre-se que por mais de 10 anos ele não tinha entendido a visão das 2.300 tardes e manhãs. E quando você lê aqui no capítulo 9, verso 21, estando eu ainda falando na minha oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio. A palavra hebraica aqui para visão é razon. Razon é a palavra hebraica para a visão geral do capítulo 8, onde apareceu o carneiro com 2 chifres e então o bode com um chifre. Queridos, esta visão geral é definida pela palavra hebraica razon. Porém, queridos, quando o anjo Gabriel chegou para Daniel para explicar a visão, o anjo não usou a palavra hebraica razon. Por quê? Porque Daniel entendeu a visão do carneiro e do bode, porque Deus deu a visão e deu a explicação. Porém, Daniel não entendeu a visão das 2.300 tardes e manhãs. E Deus usa uma palavra hebraica específica para a visão das 2.300 tardes e manhãs. E a palavra é maré. Maré é a palavra hebraica para a visão das 2.300 tardes e manhãs. Quando o anjo Gabriel apareceu para Daniel, aqui no capítulo 9 e no verso 23, diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. A palavra visão usada pelo anjo Gabriel aqui não é razon. A palavra hebraica usada pelo anjo é maré, a visão específica das 2.300 tardes e manhãs. Aqui em Daniel 9, verso 24, o anjo Gabriel explicou: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Queridos, o anjo Gabriel, ao iniciar a explicação das 2.300 tardes e manhãs, deixou claro de que este longo período de 2.300 anos seria dividido em duas partes. Primeiramente, 70 semanas. 70 semanas, anos, que são 490 anos. 70 vezes 7 são 490 dias proféticos. 490 anos. Estas 70 semanas seriam separadas especificamente para o povo de Daniel, o povo de Israel. E durante este período dos 490 anos, o que Deus faria? O verso 24 menciona 6 aspectos, 6 propósitos. Primeiro, cessar a transgressão. O que significa cessar a transgressão? Através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, Jesus Cristo reconciliaria o pecador com Deus. Em segundo lugar, aqui diz que Jesus daria fim aos pecados. Ele tomaria sobre si os nossos pecados. Em terceiro lugar, ele expiaria a iniquidade. Jesus é a nossa expiação. Expiação se refere à morte substituta de um animal no lugar do pecador. Em vez do pecador morrer, um animal morria no lugar dele. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para morrer no seu lugar e no meu lugar. Uma morte expiatória, uma morte substitutiva, uma morte que nos perdoaria os pecados e nos purificaria dos nossos pecados. Por isso aqui diz que ele viria para expiar a iniquidade. E em quarto lugar, aqui diz que ele viria para trazer a justiça eterna. Por quê? Porque Jesus Cristo é a nossa justiça.
É nele que somos justificados pela fé. E em quinto lugar, aqui diz que Jesus Cristo viria para selar a visão e a profecia. Queridos, a ideia de selar aqui não tem o significado de encerrar, mas de confirmar, ratificar. Estas 70 semanas seria o selo da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Porque através destas 70 semanas, especificamente a 70ª semana, a última, selaria a visão. Por quê? Provaria matematicamente, de forma irrefutável, de que Jesus Cristo é o Messias, é o Cordeiro de Deus, e que a visão histórica e matematicamente, a visão está correta. Isto é provado através da 70ª semana, porque foi ali que tudo aconteceu. O batismo de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo e o final dos 490 anos. E por fim, queridos, no finalzinho do verso 24 diz assim: ele veio para ungir o Santo dos Santos. O Santo dos Santos mencionados aqui na profecia se refere ao Santíssimo do Santuário Celestial. Exatamente. Jesus Cristo morreria pelo pecador, ressuscitaria e subiria para o céu. Ele seria entronizado no céu. E ele ungiria o santuário celestial. Queridos, o santuário terrestre teve que ser ungido antes de ser usado. É assim que nós lemos em Êxodo capítulo 40, verso 9, que Moisés teve que ungir todo o santuário, desde o pátio, o lugar santo e o santíssimo, antes de ser usado. Assim também o santuário celestial seria ungido no dia do Pentecostes. Durante esta festa do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, Jesus, não somente ungiu o Santo dos Santos, mas ele também foi entronizado no santuário celestial como o nosso intercessor. Esta frase, ungir o Santo dos Santos, ela é uma frase de transição entre o santuário da terra e o santuário do céu. Os judeus não entenderam esta transição do santuário da terra para o santuário do céu. Até hoje, eles estão tentando reconstruir o templo em Jerusalém. Queridos, eles não entenderam que o templo terrestre era somente uma cópia, passageira, temporária, e que Jesus Cristo morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo do santuário celestial. Jesus Cristo morreu no pátio do santuário celestial, no planeta Terra. Jesus Cristo morreu no altar de sacrifício do santuário celestial, o Monte do Calvário. Jesus Cristo subiu ao céu e foi entronizado no santuário do céu. E lá ele intercede por nós. Não precisamos reconstruir o santuário na terra, porque aquilo era uma cópia passageira. Nós temos que valorizar, nós temos que voltar os nossos olhos para o santuário do céu, onde Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, intercedendo por você e por mim. A chave para entender a doutrina do santuário foi introduzida aqui no Velho Testamento, exatamente em Daniel capítulo 9, verso 24, quando Deus disse para ungir o Santo dos Santos. Os eventos messiânicos da 70ª semana unem o passado com o futuro, o santuário da terra com o santuário do céu, o terrestre com o celestial, o temporal com o eterno. A unção do santuário celestial ocorreu especificamente 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo, no dia do Pentecostes. Ali Jesus Cristo foi entronizado como nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.